Nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 6, dos versos 11 a 18. Eu leio na NVI 2023. Diz assim a palavra do Senhor, verso 11. Vejam com que grandes letras eu vos escrevi, de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Queridos, nós estamos finalizando hoje essa nossa jornada dentro da carta que Paulo escreve aos Gálatas, exaltando e trazendo de volta aos olhos deles a beleza do Evangelho, o entendimento da graça, o entendimento do favor de Deus, e não de simples regras, não de simples religião, não de simples exterioridade piedosa, mas de uma interioridade que foi transformada de uma maneira absurda, de uma maneira completa, não pelos nossos esforços, não pela nossa capacidade, mas pela generosa e escandalosa cruz de Cristo Jesus. Paulo está no final dessa carta, Paulo já está na sua despedida, e agora, ao longo de toda essa carta, ele falou, ele ensinou, e essa carta está para muito além de um simples tratado teológico, de ensino teológico. Paulo em todo tempo se mostra como alguém preocupado, como um pai que se preocupa pela saúde dos seus filhos, como alguém que foi pessoalmente responsável por esse trabalho que foi fundado na região da Galácia. Então Paulo defende o seu apostolado, Paulo defende o Evangelho, Paulo mostra que as suas motivações não são egoístas, as suas motivações não são tentando arrebanhar esse povo para si, mas trazê-los de volta a olharem para Cristo e não serem escravizados por nada, nem pelo pecado, nem pelo legalismo, nem por uma vida que é vivida na base da mera cobrança, da mera mudança externa, ou da mera vontade de agradar pessoas, sejam elas os de dentro, sejam elas os de fora da igreja. E Paulo vai ressaltar isso agora de uma maneira ainda maior. Paulo vai dar uma atenção ainda maior no fechamento da carta, como que resumindo e ao mesmo tempo concluindo o seu raciocínio. É muito interessante que o verso 11, Paulo diz: veja com que grandes letras eu escrevi de próprio punho a vocês. Era muito comum à época que as pessoas escrevessem por meio de aquilo que era chamado de os amanuenses. Escrever não era uma tarefa muito fácil, ter os equipamentos necessários para escrever não era algo tão fácil. Eu sempre gosto de dizer, não dava para você simplesmente ir lá na praça de Jerusalém, na papelaria de Jerusalém e comprar lá uma resma de A4 e uma caneta Bic. Não era assim tão fácil, era caro e pessoas se dedicavam a escrever. Paulo, embora seja muito letrado, tenha conhecimento das línguas e capacidade tanto de escrever como de ler, o que não era muito comum também no mundo antigo, Paulo também fazia o uso de pessoas que escreviam para ele. Ele ia ditando e as pessoas iam escrevendo. Nós vemos muitos indicativos disso na maioria das cartas de Paulo. Algo que era costume, então, ao final de uma carta redigida ou dita por Paulo, escrita por outra pessoa, que ele meramente assinasse. Junta-se isso o fato de que a história posterior ao nascimento da igreja primitiva, alguns livros do tempo dos apóstolos, alguns, inclusive cartas, falam a respeito de que Paulo, quando teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, que quando a sua visão volta, ainda assim os seus olhos nunca mais foram os mesmos. Que Paulo continuou a viver para o resto da sua vida com um problema na visão. Alguns vão dizer, inclusive, que esse é o espinho
espinho na carne do qual Paulo fala que ele pediu ao Senhor que retirasse dele, mas Deus lhe disse, a minha graça te basta. Existem até alguns escritos que dizem que as pessoas não gostavam de se assentar à mesa para comer com o apóstolo Paulo, porque os seus olhos estavam sempre lacrimejando e soltando secreções. Então Paulo não era uma figura muito prazerosa de se olhar nos olhos por essas questões contínuas de problemas da visão. Isso é uma forma de pensar. Inclusive aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 4, no versículo 14, nos fala algo interessante. Paulo diz assim, embora, um pouquinho antes, no verso 12 ele diz, eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam, como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. O verso 14 diz, embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Olha o verso 15 que interessante. O que aconteceu com aquela alegria? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, dizendo, vocês me receberam tão bem, que vocês poderiam arrancar os próprios olhos e me dar. Na literatura antiga, não se vê essa expressão como um paralelo de gratidão comumente sendo usado. Às vezes a gente fala, por exemplo, vai num lugar, o negócio é muito caro, a gente fala assim, isso custou os olhos da cara, muita gente usou os olhos da cara. Então é uma expressão de linguagem que denota que o negócio é caro. A gente vai ver muita gente falando isso. Diferente, nós não vemos uma construção de frase assim, olha, vocês teriam arrancado os olhos e dado para mim como uma expressão comum de gratidão. O que leva alguns a pensar então que Paulo está falando que essa doença era a doença que ele tinha nos olhos e que esses irmãos o amavam tanto que o receberam, não trataram ele com desprezo como outros tratavam por causa da sua doença e que se fosse possível eles mesmos arrancariam os próprios olhos para dá-los ao apóstolo Paulo. Bom, então são especulações, possibilidades. A grande questão é que Paulo diz que agora ele está escrevendo de próprio punho e com letras grandes. Seja porque os seus olhos não funcionam muito bem e ele tem que escrever em caligrafia grande, ou uma outra possibilidade que ele esteja escrevendo todo o texto agora que ele vai escrever em letras maiúsculas, um recurso antigo para destacar aquilo que se escrevia. Hoje a gente sublinha, se escreve no computador, coloca negrito, coloca itálico, põe um marca-texto, mas na época de Paulo o jeito de destacar o que se escrevia era escrevendo com as letras todas maiúsculas. E por que eu falei tudo isso? Porque aquilo que Paulo vai falar é extremamente importante. Ao ponto de Paulo dizer, eu não estou ditando isso, sou eu que estou escrevendo. E eu estou escrevendo com letras grandes. Seja pela minha dificuldade, eu tenho que escrever com letra grande para que vocês saibam que sou eu. Seja porque eu estou escrevendo em caps lock, estou escrevendo em tudo maiúsculo, porque isso que eu vou falar é muito importante. Então esse versículo primeiro denota a urgência de Paulo. Denota, de fato, o destaque, a ênfase que Paulo quer dar aqui naquilo que ele está falando. Porque agora, ao longo de toda a carta, ele já tratou disso, mas ele vai sumarizar tudo o que ele falou em duas expressões possíveis de viver a fé. Ou nós vivemos a fé, ou a religião, de forma aparente, nos gloriando em nós mesmos, ou vivemos essa espiritualidade fake, que só quer se mostrar, que só quer agradar a si mesmo e agradar a outros, ou nós vivemos a glória da cruz de Cristo, que de determinada maneira nos diminui, nos envergonha e às vezes até nos coloca em problemas. Paulo diz que só tem duas formas de viver. Uma vez que se ouve o Evangelho, ou você vira as costas para o Evangelho e vai viver uma religião que faz de conta só para, como diz um ditado, só para inglês ver, ou você vai abraçar a cruz de Cristo, vai tê-la como mais preciosa do que a si mesmo e vai viver as implicações que essa cruz traz sobre você. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, das duas formas de vivermos religião ou fazer religioso. Duas formas de nós expressarmos a fé, ou mais especificamente de uma fé e de uma religião genuína que brota do Evangelho da cruz. Paulo começa então dizendo da responsabilidade, ou melhor, da motivação com a qual os legalistas, ou estes que queriam de alguma forma convencer os gálatas a voltar para práticas judaicas, quais eram as motivações dessas pessoas ao pregar e ao tentar convencer
caminho. No verso 12 nós lemos Paulo dizendo: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui Paulo já destaca as motivações dessa religião ou dessa espiritualidade fake. Em primeiro lugar, essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade fake porque ela é só exterior. Ela é só uma tentativa de ostentar uma espiritualidade que não é verdadeira, mostrar uma piedade que não é verdadeira, com o propósito de buscar a aprovação de outros, a validação de outros. Paulo já tratou ao longo de toda a carta, e ele vai finalizar com isso, mostrando o quanto a cruz de Cristo e o verdadeiro evangelho não moldam apenas os nossos atos exteriores, a forma como a gente se veste, a forma como a gente corta o cabelo, o tipo de comida que a gente come, o tipo de lazer que a gente tem. O evangelho não veio para mudar estas coisas, o evangelho veio para mudar o indivíduo, e o indivíduo transformado tem novas ações sim, mas a questão não é mude os hábitos e você está salvo, porque tem muita gente seguindo a cartilha evangélica, tem muita gente se submetendo a todos os ritos evangélicos, mas nunca foi atingido pelo evangelho, nunca entendeu, e o pior, acha que pelo fato de conseguir emular todas essas coisas externas, está salvo. Não, eu estou salvo, eu vou à igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu levanto a minha mão na hora da oração, eu conheço mais músicas que o ministro de louvor, eu sei, eu conheço a vida, eu falo em nome de Jesus, eu digo está amarrado, eu abençoo, então eu estou salvo. E vai pensar que são as ações externas que são a causa da salvação. E Paulo diz, olha, existe um tipo de espiritualidade que é uma tentativa de ostentar externamente algo que não é verdade, algo que é fake. Timóteo Keller, ao comentar esse texto, vai dizer, Paulo quer convencer de que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior, não de observância exterior. O cristianismo é substancial, não superficial. De novo, ele se concentra nas motivações dos falsos mestres. E ele diz, eles desejam ostentação exterior. Eles querem dizer, veja como eu sou santo. Já viu gente que se arroga muito como santo, que fica contando as suas proezas espirituais? Ah, porque eu oro 8 horas todos os dias. Bom para você, já ganhou a sua recompensa, porque Jesus diz, não fique orando na praça pública, mostrando para todo mundo, vai para o seu quarto e ora ao seu pai, porque se você vai falar da sua espiritualidade para ganhar aplausos, é tudo que você vai ganhar. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, na hora de jejuar, não fica convalido, não fica com a cara debilitada, cabelo desgrenhado, para que todo mundo pergunte, o que está acontecendo, você está doente? Não, é que eu estou em uma semana de consagração, faz uma semana, que eu só coloco água na minha boca. Oh, que santo, que santa. Jesus diz, olha, quando você for jejuar, penteia o cabelo. Que coisa espiritual, pentear o cabelo durante o jejum, penteia o cabelo, lava o rosto. O que Jesus está dizendo? Que a sua espiritualidade não seja teatral, não seja só espetáculo. Já viu aquele que na igreja tem um tipo de vocabulário, mas fora da igreja tem um outro tipo de vocabulário? Tem um tipo de postura, mas se encontra um irmão na igreja, parece que baixa nele um santo evangélico, sabe? Baixa nele. E aí ele já fala diferente, ele já age diferente. Eu lembro de uma vez que eu estava no supermercado, isso não foi aqui, foi em outra cidade, na outra igreja que pastoreávamos, e tinha uma pessoa que estava sempre frequente. E eu estava no supermercado comprando umas coisas, de repente eu viro um corredor, e o indivíduo está segurando um litro de velho barreiro, sabe? Um litro de velho barreiro. Na hora que ele me viu, ele ficou branco, ficou azul, ficou verde. Ele olhou para o litro, ele olhou para mim e falou assim, olha as coisas que as pessoas me fazem comprar. Eu falei, irmão, vai na bênção. É você e Deus, a sua consciência e Deus. Uma espiritualidade fake, aquela que não quer ser pega. Né? Paulo está dizendo, estes só querem mostrar algo que nem é verdade. E o falso evangelho realmente faz isso. O falso evangelho é essa tentativa de mudar o hábito, e não de mudar o coração.
De dizer, olha, você se converteu, então agora você não pode isso, não pode aquilo outro. Tentando fazer, ou tentando forçar no indivíduo um fruto que só o Espírito pode produzir. Nós falamos há pouco tempo sobre o fruto do Espírito, e o fruto é algo que é natural da árvore, é algo que é produzido pela natureza da árvore. Nós estamos chegando aí na época de Natal, e na época de Natal as pessoas montam aquela árvore de Natal e enchem de bolinhas a representação de frutos. Mas aqueles frutos são artificiais. Pinheiro nem dá fruto. E coloca ali como se fossem maçãzinhas, tentando emular. É uma decoração, é bonito. Mas tem crente que é uma árvore de Natal ambulante, que não é fruto, é fake. Que não é vida, é aparência. E Paulo, ao longo de toda a carta, já tratou disso, e ele vai finalizar dizendo isso. De uma espiritualidade que é só para o outro ver. O verdadeiro evangelho, ele atinge as estruturas mais internas do nosso caráter. Ele nos muda por dentro. Muda os nossos desejos, os nossos amores, as nossas vontades, os nossos parâmetros. Muda a forma como nós enxergamos o estar vivos. O evangelho faz isso com a gente. E uma vez atingidos pelo evangelho, as nossas ações vão acabar acompanhando de um jeito ou outro, de maneira inevitável, essa transformação que aconteceu em nós. Então Paulo diz, em primeiro lugar, essa espiritualidade fake é só para ostentar, é só para mostrar. Mas em segundo lugar, ele diz no versículo 12, que essas pessoas agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mais um motivo, eles não queriam ser perseguidos pela cruz de Cristo. Os judaizantes tentavam convencer outros, porque eles mesmos queriam ser aceitos. Veja, no mundo antigo, nos tempos do apóstolo Paulo, os judeus, eles não eram só, entre eles, muito bairristas, de forma que quando os cristãos começaram a professar Jesus, as pessoas acabavam se afastando dos cristãos. Maridos e esposas, maridos crentes, acabavam sendo enxotados pelas suas esposas não crentes, e o mesmo acontecia do lado contrário. Não havia comércio entre eles. Aquele que deixava de ser judeu, ele era desligado da comunidade social de Israel. Ele não podia ir no templo, ele não podia adorar com os demais, ele não podia ir na sinagoga, ele não fazia compras, ele não fazia vendas para pessoas que fossem judeus. Mas não só isso. No mundo antigo, devido à conquistação dos romanos e um certo favor que os israelitas proporcionaram nessa conquista dos romanos ali na região, os judeus tinham privilégios. Alguns privilégios, por exemplo, de não trabalhar no dia de sábado. Os judeus tinham esse direito, os outros povos dominados pelos romanos não tinham esse direito. Alguns impostos eram excluídos para os judeus pelo fato de serem judeus. Então alguém que se dizia judeu não era só bem visto na sua comunidade, mas tinha uma série de benefícios sociais. Paulo está dizendo, esses que não pregam a cruz de Cristo, mas que pregam a circuncisão, eles não querem ser perseguidos. Não querem ser perseguidos dentro do ambiente que eles vivem, religioso, e também não querem ser perseguidos na sociedade. Sabe aquela pessoa que mascara um tipo de religião para não ser zombado? Se eu viver desse jeito, a minha família vai zoar de mim. Eu falar desse jeito, viver desse jeito, e não fazer o que os meus amigos da faculdade fazem, o que vão pensar ao meu respeito? É uma tentativa de, sim, viver uma religião, mas uma religião que seja palatável, uma religião que seja politicamente correta, uma religião que seja fácil de que aqueles que são não religiosos, para que eles possam me abraçar, para que eles possam me receber dentro da minha expressão de fé. Paulo diz, estes que vivem desse jeito, eles só não querem receber os fardos e os pesos que a responsabilidade cristã traz sobre todo o indivíduo. Entenda, o evangelho ofende. O evangelho ofende. E ofende todo mundo. O evangelho ofende os de direita e os de esquerda. O evangelho ofende. O evangelho ofende o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o novo, o idoso. O evangelho ofende. Porque o evangelho, em primeiro lugar, mostra quem nós somos. E a visão não é boa. O evangelho nos iguala a todos. O evangelho nos coloca nos mesmos parâmetros de todos, independente da profundidade dos nossos erros e dos nossos pecados.
A metade do evangelho é anunciando as más notícias. Para que a outra metade, que é a graça e as boas notícias, se torne ainda mais escandalosa. Keller também, ao comentar esse texto, ele diz: o evangelho é ofensivo para as pessoas de mente liberal, que acusam de intolerância por declarar que esse é o único meio de salvação, a cruz. Mas ele também é ofensivo para as pessoas de mente conservadora, por declarar que sem a cruz, as pessoas boas estão tão em apuro quanto as pessoas más. Enfim, o evangelho é ofensivo porque a cruz se levanta contra todo plano de autossalvação. O mundo gosta de religião, de moralidade em geral. O mundo gosta. Acha que a religião moralista é uma coisa boa para a sociedade. Mas o mundo fica ofendido com a cruz. De modo que os indivíduos que amam a cruz são perseguidos. Desconfie de alguém que é muito bem aceito socialmente. Desconfie. Jesus disse aos seus discípulos: eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Jesus inclusive disse: bem-aventurados vão ser vocês, quando os perseguirem, quando os caluniarem, e quando mentindo, disserem toda sorte de maldades contra vocês. Ele diz: tem bom ânimo, porque assim foram perseguidos os profetas. Aquele que busca viver o verdadeiro evangelho vai ser perseguido, de todo lado. Porque se eu prego o evangelho, existem pautas que o evangelho defende, que algumas pessoas vão dizer: vixe, virou comunista. Olha lá, esse fez o L, certeza. Por outro lado, se eu defendo o evangelho, algumas pessoas vão dizer: olha lá, faz arminha. Olha lá, direitista. Porque o evangelho não é nem de esquerda nem de direita. E nem de centro. O evangelho é o evangelho. Existem coisas externas que tentam emular os valores e as práticas do evangelho, mas que não têm o evangelho como base. Então, ainda que você se identifique com alguma pauta política e diga: esta pauta política tem tudo a ver com o evangelho, não se engane. As pessoas que defendem essas coisas não defendem por causa do evangelho, e essa é uma grande diferença. Por isso, cuidado em tentar assim encaixar numa patota ou na outra. Porque se você é muito aceito, e isso me dá arrepios, conversar até com o Mate agora há pouco, isso me dá arrepios. Quando alguém é muito abraçado por um movimento, seja de direita ou seja de esquerda, isso me dá calafrios. Porque se o mundo está nos aplaudindo, alguma coisa de errado está acontecendo. Sim, nós temos que ser amorosos. Sim, nós temos que ser próximos. Sim, nós temos que ser a expressão do evangelho na vida e na prática. Mas se vivemos a cruz, em algum momento, vamos ser perseguidos. Seja pela sociedade, seja pelos religiosos. Seja por aqueles que estão lá fora, seja por aqueles que estão aqui dentro, vivendo uma espiritualidade fake. Por isso conhecer o evangelho é tão importante. Por isso nós precisamos defender o evangelho, custe o que custar. Paulo diz: a religião destes é só para ganhar aplausos. É só para serem celebrados. Inclusive, uma das traduções possíveis para essa ideia de se orgulhar é exatamente de ser aplaudido. Eles querem se orgulhar. E Paulo diz: olha, essa motivação externa é espiritualidade fake. E ele vai dizer ainda no versículo 13, que nem eles mesmos, que são circuncidados, cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Veja, a espiritualidade fake é essa, que ostenta uma espiritualidade que é irreal, que não deseja lidar com as consequências de defender o evangelho, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade, seja dos religiosos, seja dos liberais, não quer lidar com a perseguição, mas também é alguém que quer encobrir os seus próprios pecados, trazendo isso para outras pessoas. Essa espiritualidade fake é a espiritualidade que se defende no pecado do outro, que aponta para o outro, que diz: olha o que fulano está fazendo, para que ninguém olhe para os pecados dele.
Paulo diz, nem estes que são circuncidados cumprem a lei. Eles estão querendo que vocês se circuncidem, que vocês guardem as festas judaicas, que vocês comam as comidas judaicas, porque eles dizem que a lei precisa ser guardada, mas eles não guardam a lei. Porque se é para guardar a lei, tem que ser a lei toda. Eles não guardam a lei toda. Então eles escolheram algumas coisas, eles consagraram algumas coisas para dizer, isso aqui é ser salvo, isso aqui é o tipo de ação de que alguém tem que ter para poder ser salvo. Eles escolheram, mas eles não são perfeitos aos olhos da lei. Então eles vão usar isso para encobrir os seus próprios pecados. Há uma palavra para isso, que Jesus denuncia o tempo todo nos evangelhos. Ele chama esse tipo de postura de hipócrita. Jesus diz aos fariseus, vocês colocam sobre eles um fardo que nem vocês conseguem carregar. Espiritualidade hipócrita. Cobrar do outro algo que eu não consigo fazer, porque é mais fácil cooptar os outros a pensarem como eu, do que admitir as minhas incapacidades. Eles querem se provar pelo desempenho numérico. Olha quantas pessoas eu abri os olhos. Olha quanta gente enganada que eu abri os olhos. Não olhe para o meu pecado, não olhe para as minhas falhas, olhe para o meu desempenho. Sabe quantas pessoas eu já evangelizei? Sabe quantas pessoas eu já trouxe para Jesus? Sabe quanto tempo eu já investi da minha vida, do meu dinheiro, fazendo coisas para a glória de Deus? Pessoas que querem se provar pelas suas obras externas, para não admitir que são necessitados de graça, como todas as outras pessoas. Gente que destaca o pecado dos outros, para que ninguém veja os seus próprios pecados. E para que eles mesmos se esqueçam que são pecadores. Para que eles se reafirmem, eu não sou perfeito, mas, poxa, eu oro tanto. Eu sou tão fiel na igreja. Para que eles mesmos se esqueçam dos seus pecados. E se esqueçam da cruz de Cristo. E se apoiem, bom, naquele dia eu vou ser salvo, mas também, olha o tanto que eu fiz. Naquele dia Deus vai dizer para mim, servo bom e fiel, olha a renca de gente que você trouxe junto. E vai tentando se convencer de que o seu desempenho, Paulo diz, não é assim, gente. Não é o que você faz. John MacArthur vai dizer que existem duas formas de apresentar o Evangelho. Um é o evangelho da religião, que diz, faça. O outro é o evangelho da graça, que diz, está feito. Está feito. Está comprado. Foi garantido para você acesso. Não nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo. Paulo chama estes de gente hipócrita. Nem eles conseguem fazer isso. O que importa para um legalista é está ativo apontando erro. Legalista de todo lado gosta de ser crítico. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E é muito passivo na hora de colocar a mão na massa. Surgiu agora uma febre de crentes de internet, sabe? Sommelier de culto. Muito sommelier de culto. Não, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E gente que se ofende. Mas faz isso para desviar das suas próprias responsabilidades. Já viu gente que fala assim, não, a igreja mesmo tinha que se ocupar de usar as suas riquezas para ajudar o necessitado. Mas quando ele passa no semáforo e vem alguém pedir uma ajuda, ele fecha o vidro. Ele quer que o outro faça, mas ele mesmo não faz. Não, porque a igreja tem que ser um lugar de gente amorosa, mas ele não é amoroso. A igreja tem que ser esse lugar em que as pessoas se sentem bem. Mas ele, no seu convívio, faz todo mundo se sentir mal. Ele é o Zé espalha-roda, sabe? Chega fulano, a roda se espalha, ninguém quer ficar perto. Porque ele não é agradável. A igreja tem que ser um lugar agradável. A igreja tem que fazer isso. A igreja tem que se ocupar mais com os desviados. Tem que ir atrás dos desviados, mas ele nunca foi atrás de alguém que se desviou. A igreja tem que estar lá nos becos. Tem que estar lá nos lugares difíceis, falando de Jesus, mas ele não prega nem para o vizinho. Legalismo. O legalismo me coloca numa posição superior, julgando os outros, dizendo que os outros estão errados, para que eu não lide com os meus pecados.
É mais fácil apontar do que entrar no meu quarto, dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, qual área da minha vida que ainda te ofende? Paulo diz: estes não conseguem fazer, e eles querem se gloriar no corpo de vocês. Eles querem bater no peito e dizer: olha o meu desempenho aqui. Aqui não olha para cá, aqui ainda está errado, mas olha aqui. Quantas pessoas eu fiz, quantas pessoas eu conversei. São pessoas que são rápidas para enxergar o cisco no olho do outro, mas não olham para as traves que estão nos seus próprios olhos. Mas o Evangelho de Cristo, ele inverte as coisas. O Evangelho de Cristo nos torna menos leniente conosco e menos atacando os outros, e nos coloca como mais generosos e bondosos com os outros, e mais conscientes de nós mesmos. A partir do versículo 14, Paulo agora vai tratar dessa religião que brota do Evangelho. E ele diz no versículo 14, quanto a mim, enquanto eles estão agindo assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo diz: a religião fake é assim, busca aplausos, quer ostentar uma espiritualidade irreal, quer no seu desempenho mascarar os seus pecados, mascarar os seus erros, não quer lidar com a perseguição. Ele diz: quanto a mim, Deus me livre de ser assim. Quanto a mim, Paulo está dizendo que eu nunca me esqueça, porque é tentador tentar se enquadrar nas conversas, é tentador tentar mostrar para os outros que eu estou bem, é tentador mostrar uma espiritualidade que não é verdadeira. Estou destruído em casa, mas eu chego na igreja, eu coloco um sorriso amarelo, uso o linguajar cristão, e ninguém percebe que eu estou precisando de ajuda. É tentador. Paulo diz: quanto a mim, que eu não me glorie. Paulo está dizendo: não tem nada em mim, de mim, que eu possa me orgulhar. Não tem nada que brotou da minha própria capacidade que eu possa me orgulhar. Tudo o que eu me orgulho, eu ganhei da cruz de Cristo. Ele mesmo fala em outro momento sobre o seu desempenho religioso, em Filipenses. Ele diz: eu era assim, eu perseguia a igreja, fazia isso, fazia aquilo. Eu fui desde o ventre, fui circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, aprendi com Gamaliel. E Paulo vai dizer: eu reputei todas essas coisas como esterco, para ganhar a Cristo. Todo o meu desempenho. E Paulo alia o seu discurso com a sua vida. Paulo é perseguido por causa disso. Veja, abraçar a cruz. Hoje a gente tem, cruz na frente da igreja. Tem igreja que tem cruz assim bem grande nos púlpitos. Tem gente que usa cruz como um adorno. Mas no mundo romano, cruz era um negócio horrível. Ao ponto de que as pessoas, ao darem uma sentença de morte de cruz, nem usavam a expressão cruz. Falavam uma outra palavra, que todo mundo sabia que era crucificação. Porque a palavra cruz era ofensiva. Era quase que um palavrão. Dizer que o Messias, que aquele que é adorado como Deus, morreu, e morreu numa cruz, no mundo antigo, para que esse cara fez? Para morrer numa cruz, a pior das mortes. Paulo disse: vou me gloriar, eu vou me gloriar, é na cruz, custe o que custar. Eu vou falar da cruz. A cruz vai me colocar em maus lençóis com os romanos, mas eu vou me gloriar na cruz. Os judeus vão torcer o nariz para mim, mas é na cruz que eu vou me gloriar, sempre sendo vigilante. Veja, a cruz expõe os meus pecados. Enquanto que os da falsa religião querem encobrir os pecados, entender a cruz é entender a profundidade dos pecados. A cruz é esse ponto de tensão do universo, Na cruz, nós vemos a profundidade e a ofensa do nosso pecado, que custou Jesus. Mas ao mesmo tempo, nós vemos o escandaloso amor gracioso de Deus em rasgar o seu Filho pelos nossos pecados. A cruz é esse ambiente de tensão: eu sei quem eu sou.
Por isso eu não confio nos meus desempenhos, mas eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou aceito, eu sei que eu sou recebido. Só quem entende a cruz pode dizer como Paulo, por meio dessa cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. O que Paulo está dizendo? Eu não me importo, não me importo. Os valores do mundo, e aqui ele não está falando das pessoas, está falando desse sistema, dessa lógica, de orgulho, de vaidade, de aparência. Paulo diz, isso para mim já não faz nenhum sentido. O mundo morreu para mim. Paulo não está dizendo o mundo morreu. Paulo está dizendo o mundo morreu para mim. E eu morri para o mundo. Isso não significa que eu não vou viver neste mundo. Mas significa que eu não vou ser dominado por esse mundo. Pela lógica desse mundo. Pelo desejo de aceitação. Pelo desejo de correr atrás daquilo que está todo mundo correndo atrás. Eu não vou usar os meus relacionamentos como a lógica desse mundo usa os relacionamentos. Eu não vou viver com as minhas finanças, dependendo das minhas finanças, fazendo delas um ídolo, como o mundo faz. Eu não vou achar que vida é aquilo que acontece às 6 horas da tarde da sexta-feira, até às 7 da manhã da segunda-feira. O final de semana é que é vida. O resto é eu tentando manter um jeito de continuar vivo. Não, vida mesmo é quando eu tiro aqueles 30 dias de férias. Ali está a vida, o resto não é vida. Não, vida mesmo eu vou ter quando eu conquistar a minha independência financeira. Agora eu vou trabalhar igual um cavalo. Não vou ter tempo para Deus, não vou ter tempo para a família. Vou acumular, porque lá eu vou viver. Quando chegar naquele ponto em que eu não preciso mais trabalhar, lá eu vou viver. E Jesus diz, louco, louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem vai deixar? Há uma lógica nesse mundo. Mas Paulo diz, eu não estou mais nessa lógica. Eu não vivo igual todo mundo vive. E eu não vivo igual todo mundo vive, porque o meu jeito de enxergar a vida é diferente. Eu não estou mais preso a esse sistema. Esse sistema não tem poder sobre mim. Eu continuo fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Mas nada me domina. Por isso ele pode dizer, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Vão me perseguir? Tanto faz, eu já morri. Eu estou morto. O que é que podem tirar de mim? O que é que podem tirar de mim? Tudo bem, vai doer, óbvio, vai doer. Mas eu já ganhei a eternidade. Eu já ganhei a aceitação do Pai. Dói quando alguém me rejeita. Dói quando alguém não me acolhe. Dói quando alguém não me recebe. Mas o Criador do universo me recebeu e me fez assentar à sua mesa. Dói. Mas eu morri para essas coisas. Eu quero ser recebido. Eu quero ser validado. Eu quero ser aplaudido. Mas isso não tem valor. Por isso eu morri para essas coisas. Eu morri para essa lógica. E a partir de que você morre para essa lógica, e só morre para a lógica quem abraça a cruz, Paulo diz então que agora ele passa a ver a realidade a partir da cruz. Ele olha para o mundo a partir da cruz. Paulo vai dizer aqui que agora o cristão está livre para desfrutar da vida. Por quê? Porque ele não está necessitado nem de ter medo, mas também nem tentado a adorar. Ele vive. O Mark Driscoll fala da nossa postura na cultura, e ele fala que tem 3 tipos de postura que a gente pode ter e que a gente tem que ficar dosando elas o tempo todo. Tem coisas ao nosso redor que a gente recebe, como dádiva de Deus, pela graça comum. A tecnologia é uma dádiva de Deus, como a gente usa é uma outra história, mas está aí. O ar-condicionado num dia de calor, é uma dádiva, a gente recebe. Mas o Mark Driscoll vai dizer que existem certas coisas que a gente rejeita da cultura. Fala, não, isso aí não dá. Isso aí não tem como. Isso é eminentemente algo que eu tenho que me distanciar. Mas ele vai dizer, mas a maior parte das coisas, a gente redime. A gente reorienta. A gente vê essa coisa, não é má em si mesma. Ela pode ter um uso mau. Então eu uso para o bem. As artes podem ser redimidas. O belo, não o cantor belo, mas ele também pode ser redimido. Mas aquilo que é belo, aquilo que é bonito, pode ser usado para outros fins. O cinema, a música, o teatro, as artes visuais e manuais, pode ser usado para muitas coisas. Mas elas não são más em si mesmas.
A partir do momento em que eu abraço a cruz e eu passo a olhar para o mundo a partir da ótica da cruz, a minha relação com todas as coisas é diferente. Eu já não sou mais como todo mundo que só trabalha pela sua subsistência. Eu trabalho como um exercício do meu serviço ao povo, ao mundo, ao reino. Então, quando eu vou atender uma pessoa lá no meu comércio, eu não quero só ganhar o dinheiro daquela pessoa. Eu vou tratá-la com dignidade, porque eu sei que através de mim, Deus está trazendo ordem ao mundo. Isso muda completamente a minha relação com o trabalho. Por isso Paulo vai dizer em outro momento, olha, não sirvam os seus chefes só quando eles estão vendo. Sirvam como se vocês estivessem servindo ao Senhor. Tenham uma relação de trabalho que é uma relação para a glória de Deus. Aí faz sentido dizer, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa, faz para a glória de Deus. Porque há um jeito de viver que não glorifica a Deus. Mas há um jeito de viver e fazer as coisas triviais, as coisas comuns, as coisas do dia a dia, para a glória de Deus. E isso tem muito mais a ver com dentro do que com fora. Você pode fazer as mesmas coisas com as motivações erradas. Porque no final das contas, queridos, para nós cristãos evangélicos, talvez o maior de todos os perigos, não seja fazer coisas erradas, mas fazer as coisas certas com as motivações erradas. Por isso Paulo diz, eu olho o mundo a partir da cruz. Esse mundo foi crucificado. Então o dinheiro não move a minha vida, eu sou livre inclusive para ser generoso, inclusive para doar. Eu vejo os meus filhos não como uma extensão de mim, mas eu vejo os meus filhos como pessoas com as quais eu tenho responsabilidade de compartilhar o Evangelho de Cristo. A lógica é outra. Eu não vou explorar as minhas capacidades só para ter o emprego que eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou valorizar os dons e talentos que Deus depositou em mim, para que eu seja mais efetivo nas coisas que Deus me deu para fazer. A lógica é diferente. E ele vai terminar no versículo 15, mostrando que essa espiritualidade que brota do Evangelho é uma espiritualidade encarnada, não é fake, não é algo que se mostra, é algo encarnado, é algo vivo. No versículo 15 ele diz, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paulo diz, não importa se é a circuncisão ou a incircuncisão, o que importa mesmo, não importa o lado de fora, o que importa mesmo é o coração. Porque circuncisão ou incircuncisão, se não tiver nova criação, parece até poeminha, né? Circuncisão ou não? Se não tem nova criação, não tem valor algum. Não nasceu de novo, mas é circuncidado, não faz valor algum. Não nasceu de novo e é incircuncidado, não ficou mais condenado porque é incircunciso, não muda nada. Sabia, a gente pode aplicar isso para outras coisas, tipo batismo. Batismo é a proclamação da nossa fé. Mas o batismo, sem o novo nascimento, é banho público. Faz diferença nenhuma. Ah, eu não fui batizado, será que eu vou para o céu? Não é o batismo, é a salvação. Está salvo? Batiza. Entendeu a salvação? Batiza. É por isso que nessa comunidade, talvez você já tenha percebido, eu não faço aquele negócio, quantos querem aceitar Jesus, levante a sua mão. Eu não falo, venham aqui à frente receber a Jesus, eu não faço isso. Por quê? Porque você pode achar que pelo fato de levantar a mão ou vir à frente você está salvo. Mas não é o levantar a mão, não é o vir à frente. O que importa é nascer de novo. E isso é profundamente pessoal. Isso é você e Deus. Isso é o que o Senhor testifica no seu coração. Paulo diz que a vida externa que ele vive é resultado da nova criação. Ele diz, não importa a circuncisão e a incircuncisão. O que importa é nascer de novo. O que ele está dizendo? A vida externa não é fake. A vida externa é fruto. Não importa ter uma vida aparente se não nascer de novo. Mas se nasceu de novo, fica tranquilo. A vida vai acompanhar. A vida vai vir. Porque ela não é fake, ela é fruto. E ele termina então agora na sua despedida nos versos 16 a 18, dizendo, paz, misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Ele chama o Evangelho e a visão do Evangelho como regra, como nova lógica de conduta, como aquilo que guia agora os nossos passos, a nossa forma de enxergar a vida, o mundo, as pessoas e a nós mesmos.
Ele diz: paz e misericórdia estão sobre estes, que andam conforme essa regra. E também este Israel de Deus, Deus fez para si um novo povo, que é composto de judeus, de gentios, em Cristo. Gente que passou pela cruz, gente que abraçou a cruz. Paulo está dizendo: vocês que abraçaram a cruz, vocês são filhos de Abraão. As promessas de Abraão estão sobre vocês, vocês são o Israel de Deus. Então que paz esteja sobre vocês. E no verso 17, Paulo, de uma maneira, inclusive, talvez lavar a alma, ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe. Eu gosto do Paulão. Olha, não vem me encher não. Paulo está dizendo: que ninguém me perturbe. Lembra que uma das coisas que os Gálatas falavam é: esse Paulo, quem é esse Paulo? Ele não é um dos 12. Os 12 estão lá: Pedro, Tiago, João, esses são 12. Paulo, quem é Paulo? E Paulo vai dizer: eu sou apóstolo, igual a eles, capítulo 1 e 2. O evangelho que eu defendo é o mesmo evangelho que eles defendem. Eles estenderam a mão, eles disseram: olha, você foi chamado para pregar para os gentios e nós para os da circuncisão. Paulo disse: eu sou eu, então ninguém me perturbe. Porque enquanto vocês estão se gloriando de uma marca física chamada circuncisão, Paulo diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. A verdadeira marca de uma nova religião, ou de uma nova fé, a fé do evangelho, não é a marca da circuncisão, mas a marca da fidelidade, custe o que custar. E para Paulo custou bastante. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz: eu fui encarcerado mais vezes que os outros, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia como um náufrago em alto mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Paulo diz: eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, Paulo diz: eu enfrento diariamente uma pressão interior, que é a minha preocupação com a saúde das igrejas. Paulo pode dizer: gente, o evangelho é encarnado. Eu não estou com um discursinho, olhem para as marcas que eu carrego, por ter defendido esse evangelho, custe o que custar. Paulo diz: existe uma espiritualidade que é fake, que é só para você ganhar aplauso. Mas existe outra que é a espiritualidade da cruz, que encontra valor na cruz, naquilo que é desprezível para os outros, e que está disposto a ser perseguido, a ser humilhado e até a sofrer. Alguns irmãos nossos ainda hoje sofrem de maneira física perseguição e morte por causa do evangelho. E nós vemos alguns relatos, peço que você se coloque de pé. Nós vemos alguns relatos de pessoas que, diante da morte, não abandonaram a sua fé. Nós temos uma carta de um homem chamado Inácio de Antioquia, que estava preso, prestes a sofrer o martírio. Ele seria lançado no Coliseu para ser devorado pelos leões. E ele escreve um tratado. E das coisas que ele fala, ele diz: eu sou o trigo de Deus, prestes a ser moído pelos dentes das feras, para me tornar o pão puro de Cristo. Um outro pai da igreja, também indo para o Coliseu, disse certa vez: eu espero que os leões estejam famintos, para que com cada gota do meu sangue eu glorifique ao meu Senhor. Nós conhecemos a história dos moravianos, jovens missionários, que se venderam como escravos, para poder pregar a escravos que viviam isolados em uma aldeia, em uma ilha. E enquanto eles tiveram que pagar pela sua própria viagem até aquele lugar para serem escravos, no dia que eles embarcaram no navio, os irmãos da igreja foram lá, choraram, abraçaram, porque sabia que nunca mais viriam aqueles 2 jovens moravianos. E conta os relatos que enquanto o barco se afastava, eles disseram que o cordeiro que foi imolado
receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. Quando eu vejo gente assim, eu vejo que eu sou um crente muito Nutella. Porque às vezes se o ar-condicionado não está do meu gosto, eu já quero parar de seguir os irmãos, de estar na igreja. Às vezes porque as pessoas não chegam no final do culto e dizem, a pregação foi boa hoje. Mas será que eu tenho que continuar? Gente, Paulo diz, abrace a cruz de Cristo. Viva pela cruz de Cristo. E ele diz no verso 18, irmãos, que a graça, nada melhor que terminar uma carta que exalta a graça, dizendo que a graça do Senhor seja com o espírito de vocês.